Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo e Querendo. E hoje então, tá certo? A gente vai conversar um pouquinho sobre dois livros, ok? Eu escolhi, tá bom, conversar com vocês sobre dois livros em um mesmo vídeo, ok? Porque esses dois livros aqui, eles participam de um mesmo contexto, né? Que é a Guerra Civil Espanhola. E essa fase aí muito me interessa, inclusive a fase da Segunda Guerra Mundial, né, da Primeira Guerra Mundial, os romances, né, que se publicaram durante essas épocas, né, durante esses contextos aí, enfim, muito me interessa porque são romances muito bacanas. E temos dois livros aqui, um muito famoso, muito conhecido por muita gente, outro nem tanto. Aqui você tem, né, sei lá, um americano e o outro você tem um brasileiro, digamos assim, ok? Mas enfim, iremos conversar um pouquinho sobre o Por Quem os Sinos Dobram, né, do Ernest Hemingway. E também iremos conversar um pouquinho sobre Saga, do Érico Veríssimo. Ambos aqui se passam no mesmo contexto que é a Guerra Civil Espanhola. Eu vou conversar primeiro com vocês sobre o Por Quem os Sinos Dobram, né, que é o mais conhecido daqui dos dois, e eu acredito que boa parte das pessoas estão aqui para saber um pouquinho a respeito desse livro aqui, ok? Ambos também foram publicados ali no mesmo ano, 1940. E eu só descobri o Porquê os Sinos Dobram através desse livrozinho aqui, do Saga, que eu tinha aqui na estante, por algum motivo, e aí eu vi lá no finalzinho, daqui a pouco eu entro conversar mais sobre isso, mas eu descobri o Porquê os Sinos Dobram através desse livro aqui. Como eu falei, ambos publicados em 1940. Deixa eu só colocar aqui, né? Para conversarmos primeiro sobre o porquê os sinos dobram, ok? A começar pela publicação, né? Foi publicado em 1940 e se passa ali no livro na Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola, para quem não sabe, ela aconteceu ali em 1936 e foi até 1939. Então percebam que quando terminou a Guerra Civil Espanhola, começou a Segunda Guerra Mundial, né? E a Segunda Guerra Mundial, acredito que é do conhecimento de quase todo mundo, né? Que terminou ali em 1945, ou seja, antes da Segunda Guerra Mundial, esse períodozinho aí pequeno de alguns anos, tá bom? Tava acontecendo muitas coisas ali e muito combate, muita batalha, né, muita disputa ideológica, política, né? E isso ali teve um contraste, digamos assim, né, na Segunda Guerra Mundial, né? E o Porquê os Sinos Dobram é exatamente um reflexo desse período que Ernest Hemingway faz, né, consegue fazer muito bem, ok? O que acontece? A Guerra Civil Espanhola, tá bom? Para quem não sabe também, foi uma disputa ali entre os republicanos e entre os nacionalistas, né? Enquanto você tinha os republicanos ali de um lado, você tinha os nacionalistas de outro, né? Os republicanos eram apoiados ali pelo comunismo, né? Pela União Soviética, digamos assim, né? A coisa mais esquerda, né? E você tinha ali a direita, né? Que eram os nacionalistas, né? Que acabou ganhando, né? Estava no governo do Franco, aliás, né? Que acabou ganhando e os nacionalistas estavam sendo apoiados pelo fascismo, né? Pelo nazifascismo, né? Tudo mais, né? Por essas teorias mais aí, né? Enfim. Então você percebe que a disputa é muito acirrada, né? Eu separei um textozinho bem bacana. Eu estava conversando com uma das inscritas, né, lá no Instagram, e ela me deu um texto de apoio bem bacana. Ela me enviou uma foto de um texto de apoio muito bacana que fala sobre a Guerra Civil Espanhola, tá bom? Eu acredito que isso aqui se resume, né, e vai servir, aliás, para o contexto aqui do livro, ok? Eu vou ler para vocês. É um pouquinho longo, então não pulem um vídeo. É interessante essas informações, ó. A Guerra Civil Espanhola. A República foi proclamada na Espanha em 1931 depois da longa crise política que levou à abdicação do rei. Em 1936, as forças republicanas de esquerda, reunidas na Frente Popular, ganharam as eleições e adotaram um amplo programa de reforma agrária. Em julho desse mesmo ano, as forças de direita, descontentes com as reformas implementadas pelo novo governo, promoveram um levante militar no Marrocos espanhol, chefiado pelo general Francisco Franco. A rebelião deu início a uma sangrenta guerra civil que só terminara em 1939, né, com a vitória de Franco. Felizmente. Como essa era uma época de intensa polarização ideológica entre o nazifascismo e o comunismo, o conflito espanhol ganhou rapidamente proporções internacionais. As forças do general Franco receberam ajuda maciça da Alemanha e da Itália, em homens, armas e munições. Os alemães chegaram a bombardear cidades espanholas com sua divisão Condor.
como ocorreu em 1937 na cidade de Guernica. As forças republicanas, em contrapartida, foram apoiadas pela União Soviética e pelas Brigadas Internacionais, compostas por voluntários no mundo todo. A Inglaterra, a França e os Estados Unidos, porém, preferiram declarar neutralidade e não se envolveram no conflito. Então vocês percebem aí que foi um momento bem drástico aí. Não é um momento tão estudado na escola. Eu, por exemplo, não estudei a Guerra Civil Espanhola nos colégios, nas escolas da vida, mas, tá certo, fica aí esse textinho bem bacana. Agora vamos ali à questão do livro mesmo, a narrativa e tudo mais. Por que os sinos dobram? Primeiro começar que esse título é lindo, né? Isso, mas tem uma explicação, né? Esse título, ele vem de um poema desse autor, eu não tenho aqui, desse John Donne, tá bom? Algo do tipo. E é bem assim o poema. Olha que lindo esse poema. Nenhum homem, aliás, eu não sei se esse é o poema, eu só sei que esse é o trecho que está aqui nessa minha edição, ok? Que reúne ali, tá bom? Essa mesma frase, né? Esse mesmo título do livro Por que os sinos dobram. Olha, nenhum homem é uma ilha, um ser inteiro em si mesmo. Todo homem é uma partícula do continente, uma parte da terra. Se um pequeno torrão carregado pelo mar deixa menor a Europa, como se todo um promontório fosse ou a herdade de um amigo seu, ou até mesmo a sua própria, também a morte de um único homem me diminui, porque eu pertenço à humanidade. Portanto, nunca procure saber por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Então você percebe aqui que o sentido mais, tipo, se morrer um homem na humanidade, né? Parte dessa humanidade também morre, né? Porque esse homem, né, no conjunto geral, participa, né, da humanidade inteira, né? Interessante, né, essa questão aí, né? Eu achei interessante, mas enfim. Por quem os sinos dobram, do Ernest Minck? Foi publicado em 1940 e a história desse livro é uma história simples, eu não vou me prolongar falando sobre ela não, porque é uma história que eu acredito que não é bacana dar muitos spoilers, eu acredito que estraga completamente a experiência de leitura, nesse caso aqui. Mas de qualquer jeito, vamos lá, aqui você vai acompanhar esse professor americano, né? Ele é professor de espanhol, o Robert Jordan, ok? Esse Robert Jordan ali, gente, tá certo? Ele ensina espanhol e tudo mais, e ele entende muito de bombas, né? De bombardeio, ele entende muito de explosões, né? E vai ser dada a missão a ele de explodir uma ponte ali, uma ponte muito importante, né? Para os nacionalistas, né? Para a recuperação dos nacionalistas, né? Então, ao dar essa missão ali para ele, né? Destruir essa ponte, ele tem que ter muita responsabilidade. Digamos que vai ser o grande objetivo do personagem aqui, Robert Jordan, porque essa ponte é muito importante para, né, os nazifascistas, digamos assim, né, para os nacionalistas. Então, realmente, ele precisa ali pensar rápido. E o que acaba acontecendo? Ele vai se reunir a um grupo de guerrilheiros ali, que vai ali estar Maria, né, Pablo, Pilar, Anselmo, El Sordo. Nesses personagens aí, tá bom? Que nós iremos conhecer mais a fundo aqui na narrativa, tá bom? Por exemplo, Maria é uma personagem ali que é refugiada, digamos assim, dos fascistas, né? Dos nazistas e tudo mais, que matou a mãe dela, tá bom? Torturou mesmo, ela foi estuprada ali pelos fascistas, né? Pelos nazistas, enfim, é uma história amargurada mesmo. E o Robert Jordan vai se apaixonar por ela, vai se encantar por ela e vai florescer ali um amor entre os dois, né? Um amor platônico, digamos assim, né? E você tem ali também Pablo, que é casado com Pilar. Pilar é a melhor personagem disparada desse livro. Daqui a pouco a gente conversa sobre ela, a personagem mais desenvolvida aqui. Enfim, é uma personagem muito complexa, tanto ela quanto o Pablo, né? O que acontece? Os dois ali, tá bom? Estão num casamento, mas vocês percebem ali que parece que eles não se amam mais, ok? Eles se odeiam, porque enquanto Pilar é uma mulher corajosa, é uma mulher que tem posição, que diz o que quer e está do lado do Robert Jordan de explodir a ponte, né, de destruir geral a ponte, o Pablo não. O Pablo, ele realmente acha que o plano vai dar errado, que vai dar tudo uma merda, e é melhor eles ficarem quietos no canto deles. Mas Robert Jordan realmente tem esse espírito ali, né, republicano e precisa destruir essa ponte, né? E essa missão ele precisa ser concretizada. Então ele vai a fundo, ele não desiste e ele acaba reunindo todos aqueles guerreiros ali com ele, né? Porque Pilar, no final das contas, também acaba ajudando muito aqui na história.
mas Pablo é o único que fica um pouco pé atrás, inclusive ele vai sofrer muito por isso, tá bom? Muito mesmo, porque ele vai ser odiado tanto por Pilar, quanto por Pablo e quanto por os outros ali, mas aos poucos ele também vai se interessando ali pela destruição da ponte e ele vai dizer, tá bom, ok, eu vou junto com vocês aí, se der errado eu avisei, é exatamente aí o Pablo. Você tem o Anselmo, né? O Anselmo é um dos grandes amigos do Robert Jordan, né? O que acompanha ele logo de início para esse grupo de guerrilheiros, né? É surdo também. Esse é um personagem que eu não entendi tanto aqui na história. E é um personagem que, digamos que não é tão interessante quanto os outros personagens aqui. Mas, enfim. E é assim, você vai acompanhando esses conflitos entre esses personagens numa situação. Esse não é um livro que acontece grandes conflitos, né? O grande conflito aqui é a destruição dessa ponte. Então, o caminhar desse livro inteiro é até a destruição dessa ponte. Então é isso. Então vai acontecer muitas coisas, muitas intrigas dentro desse grupo, né? Dentro dessas pessoas ali que estão reunidas para destruir essa ponte, né? Digamos, é muito interessante nós acompanharmos essas personagens. Esse livro ele é completamente feito por diálogos, né, entre personagens. É apenas isso, gente. Eu digo pra você. É poucas narrativas. Você tem pouca narrativa aqui. A maioria, quase 80, né? Enfim, 90% desse livro diálogos, né? E o autor, tá bom? O Ernest Hemingway, ele consegue descrever muito bem esses diálogos, fazer muito bem esses diálogos, né? Porque é impressionante. Inclusive, eu diria que esse livro aqui, a grande importância dele está nos diálogos, está na construção dos diálogos, né? Muitos críticos consideram essa daqui como uma das melhores obras, né, do século XX, né? Aparece em várias listas como uma das melhores do século XX. Isso é interessante também e é visto até por muita gente como a grande obra-prima, né, do Ernest Hemingway. Isso é interessante também. Mas enfim, e nós iremos acompanhar isso até chegar, né, à destruição dessa ponte. E eu não vou contar mais nada aí para vocês. Eu só posso dizer que os personagens desse livro é bem interessantes, são bem complexos, principalmente o Pablo e a Pilar, tá bom? São dois personagens que você percebe que são meio destruídos ali, né? Pelas histórias de vida dele também. Mas o Pablo é um personagem que é muito incerto aqui na história. Ele não sabe para onde ele está indo necessariamente. A Pilar, tá certo? É essa mulher que tem coragem, que tem força, é aquela mulher independente, é aquela mulher que faz as coisas do jeito que ela quer, entendeu? E não gosta que ninguém atrapalhe ela, entendeu? Mas é uma personagem muito engraçada, tem algumas tiradas dela que são muito engraçadas, você ri muito com ela, né? Mas enfim, eu anotei alguns trechos aqui também, né, sobre a obra. Eu vou tentar achar aqui para, enfim, ó, o primeiro texto aqui. Ó. Robert Jordan, né, que vai ser chamado aqui no livro também como Roberto, né, como o inglês por Maria e pelos outros ali. Robert Jordan é mais um personagem de Hemingway que busca na intensidade exterior do momento, no embate, um significado em si, que seria o significado purificador de toda a sua existência. Mas o que consegue é deparar com sua impossibilidade de aderir, né, de aquietar seus fantasmas. Como outros personagens de Hemingway, pode ansiar pela pureza e pela entrega natural ao amor, pela incontinência impenitente do matador, pela dedicação piedosa de uma causa, pela solidez de quem não carrega gravames na alma, segredos que prefira manter ocultos de si mesmo, ou outras criaturas, outras vozes, a disputarem entre si a definição de um presente real e concreto e de uma intensidade. No entanto, Robert Jordan não se imbui nem do êxtase da batalha, nem do que anima os personagens com quem contracena diretamente, mas sim comove-se por eles ou eles o fascinam. Aí vai dizer aqui, tá bom, que os personagens eles são muito independentes, né? Eles são muito fortes, né? E se você for olhar por esse viés, sim, eles são fortes. E eles têm, é como se eles tivessem vida própria, é claro, tá bom? Mas é como se todos eles estivessem, tá bom? Numa reflexão constante consigo mesmo também. E o Robert Jordan, tá bom? Acaba sendo parte daquele mundo, né? E é interessante porque, tipo assim, uma coisa que é dita, tá bom? Quando ele vai destruir ali a ponta, é tipo, se der errado, se acontecer alguma coisa, destrua comigo lá. Não importa, deixa eu morrer lá mesmo, entendeu? O que importa é destruir essa ponte. Então, o grande objetivo deles é destruir essa ponte. Mas a união desses personagens fazem com que cada um deles olhe pro outro e não consiga desvencilhar daquele mundo interior, se você me entende. É um pouco complexo entender esse textozinho aqui. Mas é interessante
entrarmos dessa causa aí dos personagens, né? Como um depende do outro ali, tá bom? Tanto no planejamento da destruição da ponte, como também na afeição, no sentimento, na empatia, né? E no estar no outro. É bacana essa partezinha, também é muito interessante. Mas enfim, deixa eu ver se eu separei mais uns trechos aqui. Acredito que não. Eu separei outros textos da obra que são muito importantes. Esse não é um livro que tem diálogos, digamos assim, que tem trechos que ficam com vocês, que marcam vocês. Pelo menos não foi assim comigo. Mas, ok, eu separei aqui alguns, olha, é interessante. Então, serás tu mesmo que irás perdoar a tua matança, né? Acho que sim, disse Anselmo, né? Já que você colocou assim de forma tão clara, deve ser isso. Mas com ou sem Deus, eu acredito que é pecado matar, né? Anselmo, para quem não sabe, é o amigo ali, o grande amigo do Robert Jordan, né? E aí ele não gosta de matar, ele mata por uma causa maior, né? Por um plano maior, que é ali a República, né? Mas ele não gosta, né? Inclusive no filme, daqui a pouco a gente conversa sobre o filme, né? Mas o filme reflete muito bem isso, né? Essa situação do Anselmo, tá? Ele não gosta de matar, dá pra ver nas expressões lá no filme, né? Que é interpretada por o ator lá, enfim, americano e tudo mais, que ele não gosta de matar mesmo. Tirar a vida de outra pessoa é muito grave para mim. Farei isso se necessário, mas não sou da raça do Pablo. Aí vem, para vencer uma guerra, devemos matar o nosso inimigo. Isto sempre foi a verdade, né? Olha, certamente, na guerra a gente tem que matar, mas eu tenho ideias bastante comuns, disse Anselmo, né, o amigo ali do Robert Jordan, né? Uma coisa bem interessante nesse livro é as reflexões que o pessoal aqui faz, né, sobre a guerra, sobre a matança, sobre a desumanidade, sobre o ódio, a raiva, o rancor, tá bom? Sobre, você percebe também o ódio contra os fascistas, contra os nazistas mesmo, tá bom? Eles não têm pena, tá bom? Você até percebe em alguns personagens que eles não acreditam mais em Deus, né? Deus para eles não existe, porque eles estão vendo a guerra de perto, né? Eles estão vendo a imundície de perto, né? E isso é perturbador, mas realmente é o que acontecia ali, né? No final das contas, se matar é pecado, eles precisam tirar isso da cabeça, de que enfim, eles precisam matar no final das contas, né? Ó, tem outra partezinha aqui que eu anotei, olha. Olha, Pilar, para se fazer uma guerra, tudo de que se precisa é inteligência, mas para vencê-la são necessários talento e material, né? No final das contas, não adianta você olhar para Deus e dizer, meu Deus do céu, tá certo? Deixa com que a gente consiga passar ali, ok? Que a gente consiga não ser morto, entendeu? Quando você falou isso ali para Deus, tá bom? Com certeza um tiro já passou pela sua cabeça, entendeu? Então, assim, o que importa no final das contas também é o material, né? É o planejamento, é como você organiza isso, né? E as armas, as bombas, né? As granadas, né? Enfim. Tem outro texto também aqui. Vamos lá. O fanatismo é uma coisa singular. Ser fanático requer absoluta certeza de que você está correto. E nada estimula a certeza e a correção como a castidade. A castidade é a inimiga da heresia. E aí, né? Qual é, né, o sustento dos fanáticos, né? Vocês já pararam para pensar isso, né? Qual é o sustento dos malfeitores, na verdade, né? Já pararam para pensar nisso? Pois bem. Tem outra fasezinha aqui bem interessante, né? Ó, o vídeo já tá ficando longo, preciso entrar para outro livro, né? Mas vamos lá. Entender é perdoar. Isto não é verdade. O perdão tem sido exagerado. O perdão é uma ideia cristã. E a Espanha nunca foi um país cristão. Sempre teve sua própria adoração e um culto especial a ídolos dentro da igreja. Ele vai falar ali, né? E tudo mais. Sobre a questão da igreja na Espanha, né? Enfim, sobre a questão de como os ideais cristãos mesmo estragam. No final das contas, esse é um livro que também fala sobre como a ideologia também pode destruir o ser humano, né? Pode cegar o ser humano, né? Tem até aquela frase clássica do Saramago, né? José Saramago, lá no livro Ensaio sobre a Cegueira, né? Eu até esqueci o nome da frase agora, mas enfim, lembrei. Somos cegos que veem, cegos que mesmo vendo, não veem. Interessante essa frase. Mas enfim, fica aí a indicação do livro. Eu tenho até uma foto aqui do filme. Eu assisti o filme, eu consegui achar o filme pelo Google aí, na pirataria da vida, tá certo? É só vocês colocarem no Google assistir filme Por Quem os Sinos Dobram, é um filme de 1943. Esse filme lançou 3 anos depois da obra. Não sei se eu anotei. Aqui, o filme é esse aqui. Se vocês perceberem aqui,
tentando aproximar. Tem dois atores aqui muito famosos, né? Que é o Gary Cooper e a Ingrid Bergman, né? São dois atores incríveis, né? Mas enfim, gosto muito, tá bom, da Ingrid Bergman, do ator ali Gary Cooper. Eu não sou muito fã, mas da Ingrid Bergman é fantástica, maravilhosa, adoro ela, tá bom? E é linda pra cacete. E no filme, por exemplo, que ela interpreta Maria, tá bom? É a esposa ali esposa não, desculpe, né? Digamos que vai a paixão ali, né, do Robert Jordan, né? Maria é uma personagem quieta, é uma personagem ali meiga no canto dela, né? Que passou por tudo isso, né? E a personagem e a atriz, né, Ingrid Bergman, consegue captar muito essa essência, né? Ela também, no filme, ela tá com o cabelo todo curto, né? Eu acredito que a atriz possivelmente deve ter cortado o cabelo para interpretar essa personagem. Eu não sei, me tirem uma dúvida se vocês sabem, né? Se o próprio autor, Ernest Hemingway, ele escolheu o elenco ali afinco, né? Foi ele que escolheu ali os atores para interpretar seus personagens. Eu não sei de fato aí. Se isso for verdade, me confirme. Outra coisa também é a questão, tá certo? De como o filme é feito. É maravilhoso a tensão que o filme vai sendo gerada ali aos poucos. Super aconselho vocês assistirem o filme, ok? Depois de lerem um livro, ok? Eu vou ver se eu me lembro de mais alguma. E para finalizar ali, tá bom? A conversar ali com vocês sobre o Porquinho Sinos Delbram, para finalizar ali, vale lembrar também, tá certo? Que o próprio autor, o Ernest Hemingway, construiu aqui um livro também autobiográfico, porque tem muito dos seus personagens no próprio autor. O autor, né, o Ernest Hemingway, ele viu de perto a Guerra Civil Espanhola, né? Ele presenciou isso em reportagens e tudo mais, para fazer a reportagem, que eu como jornalista. Então ele presenciou essas coisas de perto. Inclusive tem uma entrevista dele aqui no YouTube em que ele fala sobre essa questão. Então, inclusive o próprio autor, né, o Ernest Hemingway, ele acabou se suicidando, né, se matando mesmo, tá bom? Por causa do caos que é a Segunda Guerra. Desculpa, a Guerra Civil Espanhola e tudo mais que ele presenciou. Então é um livro forte nesse quesito. O personagem Robert Jordan tem muita coisa ali, muita coisa que você consegue fazer uma comparação com a vida do autor mesmo, tá? Outra coisa também é que esse livro também ele tem a questão muito existencialista, né? Você tem os personagens ali refletindo sobre a guerra, sobre tudo o que vem depois da guerra, né? E sobre a questão de como o ser humano pode passar pela guerra sem continuar sendo o mesmo, né? Até porque a guerra modifica o ser humano. E é isso, ok? Agora vamos para o outro livro que, tá bom, eu descobri o Porquê os Sinos Dobram através da obra do Érico Veríssimo, o Saga, ok? Eu já tinha tido a experiência ali com o Érico Veríssimo de ler o As Mãos do Meu Filho, que é um conto que eu li para a escola, para fazer uma apresentação. Esse vídeo já está aqui no canal, é um vídeo que eu gosto muito, ok? Eu vou deixar o link lá embaixo dessa resenha. Assistam, por favor. Enfim, e o Saga do Érico Veríssimo foi publicado em 1940. Olha que coincidência, né? Mas não fez tanto sucesso como o Porquinho os Sinos Dobram. O Porquinho os Sinos Dobram fez um sucesso disparado, vendeu mais de 500 milhões de exemplares, né? E depois, 3 anos depois, né, em 1943, acabou lançando ali o filme, né, com o Gary Cooper e com a Ingrid Bergman. Bom, o que acontece? Esse livro aqui, ele é o sexto de uma coleção. Eu até anotei aqui para dizer para vocês. Então, sim, eu li errado, mas não se preocupe. Se você tem qualquer uma dessas obras aí em casa, não se preocupe porque elas podem serem lidas em ordens diferentes. Não altera no final das contas. O que vale, tá bom, é que os personagens que aparecem nessa obra aqui também aparecem nas obras anteriores ali, dessa coleção que compõe ali o Ciclo do Porto Alegre. Então, dentro dessa coleção, nós temos ali o primeiro livro, Clarissa, Caminhos Cruzados, o segundo livro, o terceiro, Música ao Longe, o quarto livro, Um Lugar ao Sol, o quinto livro, Olhai os Lírios do Campo, esse é muito famoso, e o Saga, né, o que é o sexto livro. Mas, de qualquer jeito, se você tem qualquer um desses, pode ler em ordens diferentes. Outra coisa também é que, tá certo? Esse é um livro que, digamos que é uma história mais simples do que o Porquinho os Sinos Dobram. O Porquinho os Sinos Dobram tem uma história mais complexa. Esse aqui é um livro que é meio que água com açúcar, poderíamos dizer assim, mas ainda assim é um livro que traz reflexões muito, eu diria que muito mais profundas do que o Porquinho os Sinos Dobram. Vamos lá. O autor, o Érico Veríssimo, não gostava desse livro, tá bom? Ele detestou o final, não gostava mesmo. Eu particularmente gosto muito desse livro, eu achei aqui em casa ele e acabei lendo, ok? Vamos lá.
Tem um textozinho aqui antes de começar a conversar com vocês sobre a história, ok? Em seus escritos sobre Saga, Érico lembra que o romance desagradou tanto a esquerda como a direita. Aquela por não ser um canto de louvor à luta dos republicanos, esta por não fazer o elogio de Franco, né, o político da época, e sua falange. Pode-se dizer sem risco de erro que Saga é um livro antifascista, mas foi escrito, como o autor assinalou várias vezes, no momento em que ele, como muitos liberais, os de verdade, não os que se refugiam atrás das ditaduras para depois posar como democratas e socialistas, estava deprimido pelos acontecimentos da Europa, né? Acho que eu falei estranho, Espanha, né? Meu Deus do céu, mas enfim, é a Europa. O que acontece, tá bom? Esse livro desagradou também ali os críticos da época, né? Desagradou a população da época por essa questão de não ter um posicionamento certo, né? Digamos que ele é um livro um tanto que acima do muro, né? E tudo bem também, eu gosto de obras assim. Mas desagradou um público ali da época, algumas pessoas e tudo mais, né? A entender, né? E agora vamos ao texto, né? Como foi que eu descobri esse livro, ok? Eu descobri esse livro aqui no final, eu primeiro li esse livro e depois passei por Porque os Sinos Dobram, né? Aqui, no final, eu encontrei esse textozinho aqui, bem interessante, e aí, quando eu tava lendo, eu fiquei, poxa, isso é verdade, ó. Em 1940, ano em que Saga foi publicado, foi lançado outro importante romance sobre a Guerra Civil, Porque os Sinos Dobram, de Ernest Hemingway. O melancólico herói Robert Jordan tornou-se o mais famoso combatente ficcional do confronto, né? Sucesso que se deve também à adaptação cinematográfica, né? A adaptação fez muito sucesso na época e o Robert Jordan alcançou ali, né? Digamos que uma identidade muito própria, né? E tudo mais, ficou muito famoso, né? O personagem e o ator. Feita em 1943, com roteiro de Dudley Nixon, direção de Sam Wold e Gary Cooper no papel principal, além de Ingrid Bergman e Akin Tamiroff, entre outros grandes artistas. Saga não alcançou a repercussão mundial que tiveram o romance de Hemingway e o filme de Wold, mas ajudou e ainda ajuda a manter viva entre nós a chama da inquietação e da luta pela liberdade, né? Quem escreveu isso aqui foi, né, o Flávio Aguiar, que é professor de literatura ali, brasileira, na Universidade de São Paulo, USP. Então não é qualquer pessoa. Então ele falou ali sobre essa questão ali do sucesso que teve, né, o Porque os Sinos Dobram e o sucesso que teve o Saga. Do que é que se trata aqui a história do Saga? Eu vou me confundir um pouco, mas tudo bem. Aqui você vai acompanhar esse personagem Vasco Bruno, ok? Vai ser difícil contar essa história. Vasco Bruno, que está ali, tá bom? Esse livro é dividido em partes, acho que seja 4 ou 5 partes, mas logo nas primeiras partes nós vemos o personagem ali batalhando, tá bom? Com os outros personagens, com as outras pessoas ali na guerra, né? Com os outros soldados, tá bom? Nessa disputa, e ele tem ali o grande objetivo de quando acabar ali essas batalhas, né, que ele está participando, né, esses combates, ele voltar para Porto Alegre, tá bom? Que é onde está, digamos que o amor da sua vida, né, que é a Clarissa, né, que aparece lá no primeiro livro dessa coleção. Então, Clarissa, essa mulher delicada que está esperando ele voltar da guerra para os dois ficarem juntos. E essa é a história aqui do livro, tá bom? Tem um final feliz, eu não vou dizer o final, não se preocupe, tem um final feliz, mas é bem interessante aqui o livro. E é isso que nós vemos aqui no saco. Claro, isso em resumo, tá, gente? Isso aqui tem muito, são mais de 300 páginas, tem mais coisa. Mas o que é que acontece? Qual é o grande sacada aqui do Érico Veríssimo? Ele construiu esse personagem aqui, que é um combatente, né, da Guerra Civil Espanhola, e nós iremos acompanhar as reflexões que giram em torno dessa guerra, as reflexões que giram em torno desse personagem nessa Guerra Civil Espanhola. Então, digamos que ele vai ver ali a morte de perto em diversos momentos. Ele vai ver muitos combatentes morrerem, né? Inclusive tem uma cena aqui que doeu o coração, que é quando ele está ali caminhando, tá bom? Ele está tudo deitado, né? E ele está vendo ali as pessoas sendo mortas, né? Ele está vendo muita gente caída no chão, sangue sendo derramado e tudo mais, e ele começa a ficar triste, tá bom? Tem um momento aqui também no livro, tá bom? Em que ele já está indo de volta, né? Em que ele está no hospital. E aí, nesse hospital, ele vai encontrar uma mulher ali, ele tá todo ferido, tá bom? Mas ele tá se recuperando, ele se recupera. Ele está todo ferido e quem cuida dele ali é uma mulher. Essa mulher ali, eu não sei se ela diz o seu nome aqui na história, eu creio que não. Mas, enfim, essa mulher ali, ele vai ter um caso ali, relações sexuais com ela,
E aí, no final das contas, ele vai terminar ali e vai voltar para a sociedade novamente. Só que o Érico Veríssimo tem outra sacada que interessante. Ele deixa a incerteza, né? Se no final das contas essa mulher ali está grávida ou não dele, né? Porque ela acaba dizendo ali uma coisa para ele, né? Para ele ficar atento, né? Parece que ela tá carregando o filho dele, uma coisa do tipo. E o personagem Vasco Bruno fica em dúvida se ela tá grávida ou não aqui na história. Mas enfim, isso acontece aqui também. É um livro maravilhoso, é um livro bem água com açúcar, termina com final feliz e tudo. Outra coisa aqui, não é spoiler, não se preocupe, é quando ele volta ali, né, para a sua cidade, né, o Porto Alegre, ele vai reencontrar Clarissa. Então aqui na história, okay, você vai perceber que ele já não é mais o mesmo. A guerra modificou ele. Então ele vai encontrar outros personagens ali. Um dos melhores personagens desse livro, além do Vasco Bruno, né, que é um traidor desgraçado também, uma figa, né, trai a Erika Clarice, né, mas é a questão do padre. O padre ele acredita em Deus, né? Senão não seria padre, mas ele acredita em Deus. O Vasco Bruno não acredita mais em Deus. Porque a guerra o modificou tanto, ele viu tanta gente morrer, que ele já tem aquela ideia mais clássica, né? Que todo mundo usa muito essa ideia, né? Aquele, por que que Deus, tá certo? Todo esse Todo-Poderoso fez com que tanto inocentes morressem, no final das contas, né? Fossem torturados, fossem esquartejados, fossem, enfim, atrocidades, poderíamos dizer assim, nem sei se estou falando certo, de todas as formas, né? Por quê? E o padre não responde totalmente essa pergunta, né? Ele sempre deixa isso muito aberto ali para o Vasco Bruno, mas o Vasco Bruno não se conforma com isso, se vocês me entendem. Então, por isso que ele não acredita em Deus, ele deixou de acreditar em Deus, mas o diálogo, tem um capítulo aqui espetacular, que é o diálogo desses dois personagens, o padre e o Vasco Bruno. Imagina isso, um combatente de guerra, né, de civil espanhola, e um padre, ok? Um personagem que não acredita mais em Deus. É interessante, mas enfim. Eu anotei, o início desse livro é espetacular, é um dos melhores inícios de livro que eu já li na minha vida. E olha que eu já li muito livro, ok? Mas esse início de livro é maravilhoso. Olha, vou ler pra vocês ali. Deixa eu botar aqui, ó. Não vou tirar esse post-it, vou fazer assim, ó. O homem me pede fogo. Ergo para ele o isqueiro aceso e noto, contrariado, que minha mão treme um pouco. Olha, seus olhos cor de zinco se fixam nos meus dedos. Nervoso? Sacudo a cabeça negativamente, odiando-o como se pode odiar a pessoa que nos descobre o segredo que mais queremos ocultar. É verdade que meus nervos estão retesados, mas não é medo não. Apenas a ânsia da expectativa, o desejo de que esta espera acabe. Quero me atordoar na ação. Preciso apagar as doces e amolentadoras visões da saudade, espantar os fantasmas familiares, esquecer os mornos hábitos do conforto. Tudo quanto ficou para trás. Estou tentando passar na memória uma esponja embebida em vinagre. A vida é um grande jogo e o destino um parceiro temível que só aceita grandes paradas. Está bem. Ponho na mesa todos os meus sonhos, não basta? Jogo então a vida. Do outro lado daquelas montanhas ficam a Espanha e a guerra. Caminham ao encontro de novas sensações, ou da morte. Que importa? A morte também é uma aventura, a definitiva, a irremediável. Mas o essencial é que aconteça alguma coisa. Que início espetacular, gente do céu. E imaginar que o autor não gostava desse livro, ok? Mas enfim, tem outro momento aqui do livro também que é lindo e triste também, é claro, né? Olha, lembro-me dos meus velhos sonhos pacifistas. E há um confuso momento em que me é custoso convencer de que estou prestes a pegar em armas para matar. E matar quem? Homens que nem sequer conheço? Por que motivo? Por uma nevoenta razão que nem a mim mesmo agora consigo explicar. Já disse que tenho de esquecer tudo quanto deixei para trás, confortos familiares, amigos e ilusões. Repito interiormente, vou lutar do lado de um povo barbaramente agredido. Eis a fórmula que eu procurava. Sou um idealista. Estranha palavra esta, branca e remota como a neve que coroa aqueles cimos. Seja como for, o principal é não pensar. Forte, né? Mas enfim, em diversos momentos aqui do personagem, ele se vê confrontado com ideias do tipo, por que eu estou aqui?
ele se vê confrontado ali com ideias do tipo, por que esse pessoal está aqui? Por que nós estamos lutando por isso? Por que nós estamos colocando a nossa vida em risco? Sabe? Com uma possibilidade extrema de morrer. Se você acompanha filmes de guerra, eu já assisti vários, né? Enfim, o Soldado do, né, sei lá, o Rinch, né, o 1917, acompanhei quase a maioria aí. O que acontece? Nesses filmes você acompanha batalhas muito violentas, né? Batalhas muito atrocidades, enfim, uma coisa terrível. Batalhas que fazem com que realmente qualquer pessoa esteja ali na cadeia e comece a se tremer mesmo, porque é perturbador aquilo ali. E por que aquelas pessoas estão passando por isso, né? Por que o país faz com que aquelas pessoas passem por isso, sabe? Por isso que ideologia estraga as pessoas, né? Elas cegam as pessoas, né? Não só a ideologia, né? É melhor pararmos por aqui, senão esse vídeo vai ficar polêmico. Mas enfim. Eis aí, né? Confronto, né? O mundo é feito de confrontos. Mas enfim, tem uma parte aqui que é maravilhosa, eu vou ler também. Nada do que eu disse é spoiler, não se preocupe. Isso aqui está na página 43, olha, está no início, ok? Porque esse livro tem muitas reflexões mesmo. Por que ir para a guerra, tá bom? Eu denominei, eu coloquei aqui no post-it, porque o personagem vai se ver confrontado com isso. E olha o que ele acaba falando. Isso vai ser um pouco longo, mas vai ser bacana. Escute aí. As lembranças mais absurdas, as criaturas mais insuspeitadas me vêm à mente. Tenho 8 anos. É uma tarde de inverno e eu vou para a escola na minha pequena cidade. Estamos em guerra com os meninos da Rua do Poço. A uma esquina surgem de emboscadas 3 inimigos. Rendei-vos! Grita um deles. Largo a lousa e a cartilha de João de Deus e me preparo para a luta. Eles investem. Apanho do chão uma pedra e obrigo-os a manter-se à distância. Por felicidade, aparecem 2 de meus soldados, que correm em meu socorro. Trava-se a batalha, né? Dos dois aqui. As crianças amam a guerra. Não admira. Tudo as leva a isso. As lições de história, biografias de heróis, o tamborzinho inglês que não sabia tocar, retirada, Napoleão, Leônidas nas Termópilas. Curioso me lembrar de tudo isso agora aqui às 12 da noite no mosteiro antigo da Catalumba. Mistérios da memória, traições da insônia. Não sei por que me meti nisto, confesso a mim mesmo, o Vasco Bruno se pergunta. Espírito de aventura, talvez. A fascinação do perigo. Simples curiosidade. Mas o pior é que essas palavras agora não querem dizer nada. Tenho o corpo quebrantado e a alma vazia, derrotado antes de entrar em combate. Segue-se um período de madorna. Torna a despertar. Quanto tempo dormi? Julgo ouvir o ronco longuíco de um avião. Decerto, é um aparelho inimigo que aproveita a noite tempestuosa para passar as linhas governistas. Se ele deixar cair uma bomba certeira em cima deste telhado, tudo estará resolvido da maneira mais simples. Mas qual? O importante é que essa chuva cesse, que nos deem armas e nos mandem para a frente. Deve ser mais decente morrer lutando. O tamborzinho inglês, Marcílio Dias, nós somos da pátria a guarda. O sono vem. Se traz sonhos, amanhã se encarrega de os apagar. Ao acordar no outro dia, não me lembro de nada. Só vou ler esses trechos aí, tá bom já, porque, enfim, pesado, né? Pesado, mas isso aqui é a realidade. Isso aqui é a realidade. Pessoas passaram por isso aqui, né? Pessoas viram a guerra de perto, né? E aí aqui há essa reflexão, né? Eu estou todo morto por dentro. O personagem está morto por dentro. Ele já viu pessoas morrerem, ele já viu pessoas sendo torturadas, ele já viu o que é a guerra de perto. Ele está morto por dentro. Então, aquilo aí que é mandado para ele combater, né, ir contra o outro, né, a oposição, né, essa palavra hoje em dia é muito usada, né, aquilo ali é só mais uma coisa para ele, porque no final das contas ele está morto. Se for para matar, ele vai matar mesmo, está morto por dentro. Não há mais sentido no final das contas para ele. Sabe? Não há mais sentido. E quando você perde o sentido da vida, você perde a vida.
Ó, é um livro que, digamos assim, que deixa você ficar, meu Deus do céu, entendeu? Como é possível, né? Mas a guerra modifica o ser humano mesmo, tá, gente? A guerra modifica. É outra coisa também, quando o personagem ali reencontra Clarissa, tá? Você percebe que Clarissa sente um pouco medo, porque um dos personagens ali acabou morrendo, né? Um dos personagens, uma das pessoas ali que moram nessa mesma cidade se matou porque participou da guerra, né? Um soldado, né? E a gente sabe, tá bom, que muito desses soldados que participaram da guerra, eles se mataram porque eles não aguentaram mais a vida, né? Viram muita gente morrer de perto e acabou se matando também. Então desses personagens dessa cidade se mata. E ali a Clarissa fica muito preocupada. Poxa, será que o Vasco Bruno vai se matar também? Então ela tenta ali confortar ele, né? Tenta animar ele. Mas no final das contas, você percebe que o personagem se modificou. Mas eu diria que o Érico Veríssimo pecou um pouco aqui, né? Na narrativa. Porque o personagem está modificado, mas você não nota tanto isso. Claro, tá bom? Você nota pelas reflexões do personagem, mas pelo comportamento do personagem, pelas ações do personagem, você não nota tanto assim. Está mais no sentir mesmo, está mais no pensar. Isso é bacana, mas isso pode ser uma falha em diversos casos, porque bacana, tá bom? Se o personagem se fosse ele, se construísse o personagem um tanto perdido nas suas ações aqui e nas suas reflexões, isso ficaria bacana. Mas claro, né, um confronto existencialista aqui é muito, muito bem abordado, bacana. Mas eu acho que eu senti falta dessa perdição. O outro personagem se matou, sabe? Ele poderia ter colocado ali algumas ações pro personagem ali fazer, para dar esse uau, entendeu? O personagem realmente está um pouco perdido. Mas esse é um livro que tem um final feliz, então isso acaba animando ali, tá bom? Nem tudo deu errado na vida desses personagens, né? E é isso, deixa eu ver se eu me lembro de outra coisa, tá bom? Eu acredito que é isso, enfim, tá bom? Eu acredito que tem aqui também, tá bom? Ele dedicou, o Érico Veríssimo, ao compor esse livro aqui, pelo que eu me lembro aqui, ele também recolheu ali algumas informações, tá bom? De pessoas que presenciaram a guerra, tá bom? Alguns detalhes também da cidade em que essas batalhas estavam sendo acontecidas e tudo mais, ó. Então, aqui logo no início, ele dedica, né? Isso, vamos ver aqui, ó. A dois amigos, Henrique e Luísa, ao ex-combatente da Brigada Internacional, que me deu o roteiro, né, de Vasco na jornada da Espanha, além de muitas outras sugestões valiosas. E ao Senhor Jesus Corona, a quem devo um punhado de notas sobre o campo de concentração de Argelès-sur-Mer. A minha homenagem e os meus agradecimentos. Ele agradece ali, tá bom, pelos conhecimentos que ele adquiriu, né, por ter fornecido esses conhecimentos ali ao autor para a composição desse livro. Outra coisa também é que esse livro é dividido ali, como eu falei, em 4 partes, tá bom? O Círculo de Giz, o Sórdido Interlúdio, o Destino Bate a Porta e Pastoral. Como vocês perceberam, eu resolvi conversar sobre esses dois livros, tá bom? Tanto Saga quanto também o Porque os Sinos Dobram, por causa do contexto, a Guerra Civil Espanhola, e tem muito, né? Os dois personagens aqui, eles se parecem um pouco, tá bom? O Robert Jordan mesmo, você percebe que ele tá também aturdido com a guerra e tudo mais, e o Vasco Bruno sente isso de perto, tá bom? De uma forma mais evidente, né? Nas suas reflexões e tudo mais. Então, vale a leitura dos dois livros. Eu vou deixar o link lá embaixo, tá bom? Caso vocês tenham interesse, tá bom? O Porquê os Sinos Dobram vocês acham fácil aí na internet pra ler, ok? Eu não estou influenciando pirataria, tá bom? Não é isso, ok? Mas vocês acham aí fácil. Eu achei na pirataria, tá, gente? Desculpa, até a minha capa mesmo, vocês perceberam. Mas de qualquer jeito vale a leitura, tá bom? Se você não tem dinheiro, baixa o livro e leia. Isso é maravilha, que vale muito a pena, ok? Deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma coisa para daqui a pouco voltar. Olha, eu vou finalizar o vídeo por aqui, ok? E é isso aí, certo? Eu não me lembrei mais de nada, mas fica aí a indicação dos dois livros, como eu mesmo falei. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal, caso você seja novo. Deixe o seu joinha, isso me ajuda bastante. Comenta aí embaixo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos leitores, com seus amigos que também gostam de ler, ok? E que seja, assista os vídeos anteriores, tá certo? É isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo para todo mundo que me acompanha aqui, que assistiu o vídeo até aqui, ok? E até lá.